Estamos de fato no final do século XVI, culminando na Guerra dos 80 Anos contra a Espanha. O contexto é o de uma ascensão da burguesia mercantil e uma sociedade que valorizava o comércio e o trabalho. Intelectualmente, o calvinismo e o humanismo influenciavam o pensamento, com uma forte ênfase na educação, como mostra a influência de Erasmo, e na liberdade de consciência. A luta contra o absolutismo espanhol também moldou uma identidade política orientada à autonomia local e ao pluralismo religioso. No fim do século XVI, Amsterdã já estava em expansão, mas ainda não era a metrópole que se tornaria no século XVII. Em 1600, tinha algo entre 50 mil e 60 mil habitantes. Para a época, era uma cidade considerável, mas ainda estava crescendo em comparação com grandes centros italianos ou até Antuérpia. Com o boom comercial do século XVII, ela se tornaria um dos maiores polos urbanos e financeiros da Europa. Em torno de 1670, Amsterdã já havia se transformado em uma das maiores cidades da Europa. Sua população ultrapassava 200 mil habitantes. Isso ocorreu graças ao auge do comércio global, à imigração de refugiados, inclusive muitos judeus, e ao papel central da cidade na economia e na cultura do chamado Século de Ouro holandês. Exatamente. Amsterdã foi um polo importante de acolhimento para judeus sefarditas que fugiam da Península Ibérica após a expulsão de 1492 na Espanha e a perseguição em Portugal. Posteriormente, judeus asquenazes também migraram do leste europeu. A atmosfera de relativa tolerância religiosa nos Países Baixos, aliada à cultura comercial, permitiu que essas comunidades prosperassem e contribuíssem culturalmente e intelectualmente. Na prática, havia sim uma distinção, embora não legalmente segregada. Judeus tendiam a formar seus próprios bairros, como o famoso bairro judeu de Amsterdã, onde podiam praticar sua fé e comércio. Já os calvinistas, majoritários, moldavam a cultura cívica e política. Ainda assim, Amsterdã era bem cosmopolita para a época, com católicos, luteranos e até grupos menores coexistindo, mas sob uma cultura política liderada pelos calvinistas. O filósofo judeu mais emblemático desse contexto é Baruch Spinoza. Ele viveu no século XVII, em Amsterdã, e sua obra é fundamental na filosofia moderna. Expulso da comunidade judaica local, ele desenvolveu uma visão radical de Deus e da natureza, enfatizando a razão. Seu pensamento influenciou tanto o racionalismo quanto a crítica religiosa, e ele é considerado um dos maiores pensadores do período. Sem dúvida, os Países Baixos, especialmente no século XVII, eram um polo intelectual efervescente. Além de Spinoza, havia pensadores como Descartes, que residiu por um tempo lá. Também havia círculos de editores, cientistas e comerciantes cultos. A liberdade relativa de imprensa e os cafés estimulavam debates sobre filosofia, ciência e política. É um ambiente que ajudou a moldar o iluminismo que viria depois. Sim, com certeza. O ambiente relativamente tolerante e cosmopolita dos Países Baixos no século XVII fomentou a circulação de ideias que anteciparam o iluminismo. A ênfase na razão, a crítica à autoridade religiosa rígida e a valorização da liberdade de pensamento, em pensadores como Spinoza e o próprio Descartes, que viveu lá, foram sementes cruciais para o que se tornaria o iluminismo no século seguinte. As sociedades maçônicas ainda estavam em gestação no século XVII, mas já existiam proto-sociedades influenciadas pelo racionalismo. Alquimistas, por sua vez, integravam as correntes intelectuais da época, especialmente na transição entre ciência e esoterismo. Embora não fossem protagonistas diretos, esse contexto holandês mais aberto ao debate e ao pensamento especulativo certamente ofereceu espaço para esses grupos, ainda que nas bordas do mainstream intelectual. Na metade do século XVII, a Inglaterra passou por uma enorme agitação. A Guerra Civil, a execução de Carlos I e o breve regime republicano de Cromwell. Esse contexto gerou intensos debates sobre governança, direitos e religião. Quando a monarquia foi restaurada em 1660, a Inglaterra se consolidou como uma potência naval e comercial. A relação com os Países Baixos era ambígua, de cooperação comercial e troca intelectual, mas também rivalidade naval, como nas guerras anglo-holandesas. Mas, no geral, ambas as sociedades eram centros dinâmicos do capitalismo emergente e do pensamento político moderno. As guerras anglo-holandesas foram conflitos marítimos entre Inglaterra e Províncias Unidas, os Países Baixos, pelo domínio do comércio global. A primeira ocorreu entre 1652 e 1654.
a segunda entre 1665 e 1667, e a terceira entre 1672 e 1674. Elas giravam em torno de disputas comerciais, rotas marítimas e o controle dos mares. O cerne era de fato econômico, disputas por rotas comerciais, monopólios e domínio marítimo. No entanto, as rivalidades políticas também pesavam. A Inglaterra, por exemplo, via com desconfiança o poder comercial holandês. Já a Holanda era uma república mercantil calvinista, enquanto a Inglaterra oscilava entre monarquia e república. Apesar disso, não era um conflito religioso ou ideológico profundo. O impulso principal era mesmo o controle dos fluxos comerciais e marítimos. A língua dos Países Baixos é o neerlandês, e tanto o inglês quanto o neerlandês pertencem à família germânica, então compartilham raízes. No entanto, já no século XVII, eles eram idiomas distintos. O inglês tinha muitas influências latinas e normandas, enquanto o neerlandês era mais próximo ao alemão. Assim, as diferenças eram significativas em vocabulário e gramática, ainda que com uma origem germânica comum. Os neerlandeses se originam de povos germânicos ocidentais, como os francos, frísios e saxões. Essas tribos germânicas habitavam a região que hoje corresponde aos Países Baixos. Com o tempo, elas se amalgamaram sob influências do Império Carolíngio, do Sacro Império e do comércio marítimo, formando uma língua e uma identidade cultural próprias. Assim, o tronco é germânico, mas a identidade neerlandesa é fruto dessa história regional. Exatamente. E o Sacro Império Romano Germânico era uma constelação de territórios e povos de origem germânica, incluindo o que se tornaria a base dos neerlandeses. As províncias que formariam os Países Baixos estavam sob a influência do Império, mas com o tempo desenvolveram autonomia política, econômica e cultural. Assim, eles são um ramo germânico, mas com uma trajetória própria que levou à independência. No século XVII, Bélgica e Países Baixos formavam uma região conhecida como os Países Baixos em sentido amplo. No entanto, durante a Guerra dos 80 Anos, o Norte, as Províncias Unidas, o futuro Países Baixos, conquistou independência, enquanto o Sul, o que se tornaria a Bélgica, permaneceu sob domínio espanhol. Assim, a relação era de um Sul católico, controlado pela monarquia hispânica, e um Norte protestante, independente, com tensões políticas e religiosas. Exatamente. Tanto o Norte quanto o Sul estavam sob o domínio da coroa dos Habsburgo, vinculados ao Império Espanhol. A Guerra dos 80 Anos, 1568-1648, resultou na independência do Norte, as Províncias Unidas, que se tornariam os Países Baixos. O Sul, que mais tarde seria a Bélgica, permaneceu sob domínio dos Habsburgo e católico até se desmembrar bem mais tarde. No início do século XVII, os holandeses, através da Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais, tomaram o controle de partes do Nordeste brasileiro entre 1630 e 1654. Durante o governo de Maurício de Nassau, eles modernizaram a produção de açúcar, aproveitaram o know-how de colonos e escravizaram africanos. Esse ciclo do açúcar foi central para a economia colonial holandesa, mas o Brasil foi retomado por Portugal em 1654, encerrando a experiência colonial holandesa no Brasil. Sem dúvida, além do Nordeste brasileiro, os holandeses estabeleceram colônias nas Índias Ocidentais, como em Curaçao, no Caribe, e foram uma grande potência no comércio asiático, especialmente nas Índias Orientais, a atual Indonésia. A Companhia Neerlandesa das Índias Orientais controlava portos estratégicos como Batávia. Assim, eles mantinham uma presença global, tanto nas Américas quanto na África e na Ásia. O legado dos Países Baixos do século XVII foi imenso. Eles deixaram um modelo de tolerância religiosa e liberdade de pensamento, influenciando a futura Europa iluminista. A ascensão da imprensa, do mercado de arte e da ciência empírica, como com Antoine van Leeuwenhoek e a microbiologia, tornou-se um paradigma. Também impulsionaram o liberalismo econômico com o desenvolvimento de finanças modernas. Assim, seu ambiente intelectual ajudou a moldar o pensamento racional, científico e político subsequente. Sim, em grande medida. O que se chamaria depois de capitalismo comercial já estava em plena prática nos Países Baixos do século XVII. Eles discutiam abertamente o comércio, crédito, ações e mercados. Amsterdã era um centro financeiro, com a bolsa de valores e uma banca sofisticada.
Embora o capitalismo industrial tenha florescido na Inglaterra no século XVIII, o capitalismo mercantil e financeiro teve nos Países Baixos um dos seus berços mais evidentes. Spinoza foi inovador ao propor um monismo rigoroso. Ele identificou Deus e a natureza como uma única substância, negando um Deus transcendente. Ele também rejeitou o livre-arbítrio e insistiu numa ética racional, onde a felicidade vem do entendimento da ordem natural. Sua crítica à autoridade religiosa e à superstição também antecipou o secularismo. Assim, ele foi pioneiro em fundamentar uma filosofia racionalista e naturalista que influenciou decisivamente o iluminismo. Sim, podemos. Spinoza rejeitava um Deus pessoal, transcendente e legislador, como predominava nas religiões abraâmicas. Ele via Deus como a própria substância da natureza, sem intervenções sobrenaturais. Ao criticar dogmas e superstição, ele propôs uma religião racional, onde compreender a ordem natural era o mais importante. Essa crítica foi radical e pioneira para sua época. No seu tempo, a recepção foi controversa. Ele foi excomungado da comunidade judaica de Amsterdã e visto com suspeita por muitos. Sua filosofia foi considerada subversiva, até ateísta. No entanto, entre alguns círculos intelectuais, seus escritos circulavam discretamente e influenciavam debates. Foi no século XVIII, com o Iluminismo, que Spinoza foi amplamente revisitado, tornando-se um pilar filosófico. Sim, podemos dizer que o florescimento dos Países Baixos se ancorou fortemente no comércio e nas finanças. Desde a Idade Média, cidades como Bruges e Antuérpia formavam o eixo da Liga Hanseática e de rotas comerciais. No século XVII, Amsterdã se tornou o centro financeiro da Europa, com a primeira bolsa de valores moderna e uma rede global de comércio. A economia mercantil, baseada em navegação, crédito e investimento, foi crucial para a ascensão daquela sociedade. Sim, eles tiveram um papel pontual mais importante. A colônia mais notável foi a Nova Amsterdã, fundada em 1625, que depois se tornou Nova York. Os neerlandeses estabeleceram comércio na região, sobretudo com peles e com um sistema de tolerância religiosa. Embora a colônia tenha sido tomada pelos ingleses em 1664, essa presença deixou marcas na cultura de tolerância e comércio na América do Norte. Sim, houve, já nos anos 1650, judeus sefarditas, muitos oriundos dos Países Baixos, já estavam em Nova Amsterdã. Eles buscavam oportunidades comerciais e liberdade religiosa que os holandeses ofereciam mais do que outras colônias. Assim, a presença judaica já marcou esses primórdios da colônia. Não, em Nova Amsterdã eles não foram expulsos. Pelo contrário, após algumas discussões iniciais, os judeus conseguiram o direito de permanecer e integrar-se à vida comercial. Quando os ingleses assumiram, e Nova Amsterdã virou Nova York, os judeus continuaram ali. Diferentemente do episódio do Brasil, onde foram expulsos em 1654, em Nova Amsterdã, e depois Nova York, sua presença se manteve e cresceu com o tempo. Mas alguns marcos acadêmicos amplamente reconhecidos, que tratam tanto da história dos Países Baixos quanto de suas conexões coloniais, incluem The Embarrassment of Riches, de Simon Schama, que explora a cultura da Era de Ouro holandesa, e Amsterdam, de Russell Shorto, que liga a história da cidade ao mundo atlântico. The Dutch Moment, de Wim Klooster, analisa o Império Atlântico neerlandês. The First Modern Economy, de De Vries e van der Voorde, detalha a economia holandesa no contexto global. Por fim, The Island in the Center of the World, também de Shorto, trata da colônia de Nova Amsterdã e suas implicações na América do Norte.